Eu sou a Andrea Éboli. Eu sou o LG. E nós estamos aqui hoje no Gerações. Cast. Estamos aqui de volta, hein? O Gerações é um podcast diferente, né? Porque ele não vem aqui para botar gerações dentro de um quadradinho. Não. A gente quer quebrar paradigmas, nada de geração X, geração Y, porque aí a gente define grupos que não precisam ser definidos. A gente está aqui exatamente o contrário, para desconstruir. Cada episódio vai ser uma profissão com duas pessoas, de gerações diferentes. E vocês hoje não acreditam quem está aqui com a gente, hein? É isso. A gente tem a beleza no diferente, nas profissões, na vida, nas diferentes histórias de vida, nas diferentes escolhas. E hoje a gente vai falar do mundo empresarial, do mundo corporativo. O mundo executivo é melhor pra gente, né? A gente se sente mais em chique, casa, né? assim, né? É chique falar também executivo. Executivo. Temos um CEO aqui. Tem um CEO, Temos gente. uma analista de marketing, de comunicação chique, aqui. É, muito chique. Gente. A gente tá aqui com Daniel Campos. Bem-vindo! Obrigado. E com ela, que foi minha aluna na ESPM, na pós-graduação da ESPM. Foi isso mesmo. Paula. Oi, gente. Bom, e a gente vai começar agora com as apresentações, né? Mas nada de apresentação normal, não. A gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente. Então, vamos falar que a gente vai ligar aqui, porque o Daniel tava falando dos bastidores da filha dele. Sim, adorei. Então, vamos lá, que ela briga com ele, puxa a orelha dele. Então, vamos lá. Vamos ligar pra filha do Daniel. Qual é o nome dela? Tem a Helena e a Camila. Então vamos ligar para as duas, Helena e a Camila. Bota as duas, hein? E vamos perguntar para elas assim, fala do seu pai, da carreira dele, de quem é o Daniel. E aí o que elas falariam, Dani? Bom, prazer estar aqui com vocês. A Helena está estudando para ser dentista, então ela falaria que eu trabalho numa coisa, é um pouco chata, tem matemática demais, mas ela acha muito legal eu estar com as pessoas e a parte de levar cor para a vida das pessoas ela acha legal. A Camila quer fazer arquitetura e esteve trabalhando com a gente 4 dias lá no escritório, porque ela estava na dúvida entre marketing e arquitetura. Ela fez um cursinho na SPM, adorou. E ela falou, pai, muito legal essa parte de arquitetura, de lidar com cor, arquiteto, mas tem reunião demais. Então elas diriam que eu tenho basicamente essa paciência para estar em reuniões e um apetite por matemática que elas não compartilham. Que legal. E na vida pessoal, o que elas diriam do pai, Daniel? Elas diriam que é um pai que viaja muito a trabalho, mas quando está em casa está sempre com elas, buscando fazer coisas, talvez mais do que elas gostariam. Vão ver o filme, vão ver a série, vão viajar, vão fazer coisas juntos. E acho que é isso que elas diriam. Um pai que busca estar criando oportunidades para a gente estar junto, encorajando elas a fazer as coisas. E é isso, é o que eu busco. Que bacana. Muito bem, a gente vai descobrir mais do Daniel hoje, a gente vai conhecer mais do vamos. Daniel. E você, Paula? Pra quem que você vai ligar? Podem ligar pra minha mãe, eu vou ligar pra minha mãe. A sua mãe, qual é o nome dela? Ana Luísa. Então tá, a Ana Luísa ligou aqui e ela vai te apresentar como? Conta aí. Olha, primeiro que ela nunca entende até hoje o que de fato uma pessoa que trabalha com marketing faz. Mas ela já sabe, ela vai falar, é jornalista, esforçada, organizada, muito responsável, gosta muito do que faz, de trabalhar bastante. Na vida pessoal, vai falar que é teimosa às vezes, mas que é cuidadosa, zelosa com a família, que ama criança e que gosta bastante de estudar e falar. Assistir série, assistir filme, acho que no geral, acho que ela vai falar isso na ligação. E ela tá certa? Tá. Tá bem certa. Essa não é uma pergunta importante, Pergunta né? de mãe, então não vem nem com defeito, não vem nada. As mães sempre têm razão. A mãe já vem te vendendo, falando de você, mas tem um negócio meio teimosa aqui e tal. É isso, já fui ali, porque com certeza ela falaria. Muito bem. Eu já nem perguntei da esposa, porque a esposa sempre traz um defeitinho, Ih, a né, esposa- coisinho, né? Com as filhas é sempre mais Muito glamuroso, assim. Bom, pra ainda continuar nessa etapa aqui de descontração, eu vou fazer uma perguntinha pra cada um, pra gente entender um pouquinho mais de vocês. Dani, qual foi a última pesquisa que você fez no Google e por quê? Última pesquisa que eu fiz no Google e por quê? Cara, eu pesquiso muito no Google restaurante para ir com as minhas filhas. A última pesquisa que eu fiz foi um japonês novo para a gente ir. Elas adoram restaurante japonês. Então a gente pesquisou um restaurante novo para ir. Foi a última que eu fiz.
Tá vendo que pesquisa no Google mostra um pouco da pessoa, da mostra personalidade. bastante, Tá vendo? né? A gente já sabe que ele gosta de restaurante, sabe? Restaurante japonês novo, né? Mas eu também gosto de pesquisar muito no Copilot da Microsoft. Aí subiu o nível. Eu tô muito na subiu AI. o nível. E eu, de vez em quando, de madrugada, fico batendo papo com a AI, assim, uma coisa bastante carente, interessante. Assim, testando os limites dela, né? Uma vez a gente discutiu filme com elas, né? Eu pedi para ela me contar um filme sobre inteligência artificial que tem um final feliz. E foi muito interessante porque ela me recomendou Ex Machina, não sei quem viu, né? Mas Ex Machina é um filme que no final o robô se livra, vai pro meio da civilização depois de matar um monte de gente. Aí eu fiquei discutindo, mas vem cá, você acha que é um final feliz? Não, talvez eu tenha me interpretado mal. Então eu gosto de ficar colocando, assim, tipo, dilemas para inteligência artificial, porque é uma maneira de eu aprender também. E ela também aprende. E o ChatGPT é igual, assim? O Copilot, vocês veem diferença, assim, dos dois? O Copilot, você tem acesso à internet inteira. O ChatGPT trabalha numa base definida. Então é a mesma máscara que o GPT-4. Mas eu gosto mais do Copilot, ou Bing, porque aí você acessa a internet como um todo. Mas eles Em tempo real. Eles têm um ponto em comum, que é a Microsoft, que é a investidora do ChatGPT, que por sua vez utiliza ele nos produtos e serviços da Microsoft. Techniquez agora, André. Virou um capítulo aqui agora de ChatGPT. Você também usa o Copilot e o ChatGPT? Não, Copilot ainda não usei, Não, tá na agora pesquisa. ChatGPT. Mas você é muito novinha. Você chegou a assistir desenho animado quando você era pequena? Muito, eu acordava às 6 horas da manhã. Sério? Sério. Se você Eu rebobinava a fita. Gente, você chegou a pegar essa época, pô. Sim, É? eu tenho 31 anos. É novinha demais. Mas ela não assistiu Caverna do Dragão. Sensacional. Viu? Sensacional. Os meus Não. irmãos Dragão. assistiram. Os seus irmãos. Mestre dos magos. Você... Provavelmente você não assistiu, mas você assistiu outros desenhos. Sim. Se você pudesse ser um personagem de desenho por um dia, qual você seria? Nossa, acho que o Pequeno Urso. Não sei se vocês já ouviram, Aí já? você me pegou, hein? Não, eu acho Um pequeno urso? Nunca Que viram? desenho é esse? Não. Conta aí pra gente. Caraca, é porque eu sempre gostei muito da TV Cultura. É. Sempre, sempre, sempre. E. É que é desenho animado, né? Qualquer porque desenho, senão você- eu ia é você falar que é pro personagem, Castelo você Rá-Tim-Bum. escolhe. Não, eu queria falar do Castelo Castelo Rá-Tim-Bum é muito Rá-Tim-Bum. legal também. É, porque assim, se fosse sem ser desenho animado, eu falaria que eu queria ser o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Menino. Sim, porque sempre foi. Nossa, eu era viciada no Castelo Rá-Tim-Bum. Agora, desenho, eu falaria do Pequeno Urso, porque ele tinha uma relação tão bonita com a mãe, com os amiguinhos, natureza, e ela sempre preparava uma torta de amora, e eu ficava louca por aquela torta de amora, daquele jeito, bem americano. E acho que é isso, eu sempre gostei muito de família, sabe? Acho que talvez seja por isso que Com eu certeza. lembrei desse desenho. Pequeno urso e o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. É isso. Você pode ser o que você quiser. Então você tem 2 Sim. dias. Cada dia você vai ser um deles. Ó, temos duas pessoas famílias aqui. É bem família, né? É bem família. Verdade. Bom, agora a gente vai pro nosso primeiro quadro, que chama Bola na Trave. Bola na Trave é para contar aqueles fracassos, aqueles erros que a gente teve na nossa trajetória profissional e que a gente achava que ia entrar a bola, mas no final não entrou. E isso teve um impacto positivo, porque sempre tem um impacto positivo com nossos erros, porque a gente aprende, e um negativo também. Então a gente queria ouvir vocês um pouco sobre essa quase gol. bola na trave. Quase gol. Quase gol. Vou começar? Vai lá, Dan. Tem que escolher um? Eu acho que eu vou voltar um pouco no tempo, né? E isso é importante, eu sempre falo para meus times, né? O erro é fundamental, mas ele precisa ser rápido, original, né? E barato, né? E você precisa aprender alguma coisa dele. Mas a história que eu vou contar não foi nenhuma dessas 3 coisas. Quando eu trabalhava na P&G, a gente comprou marcas de sabão em pó, e a gente passou das marcas com nome local, quanto, por exemplo, para a ACE, né? E tinha todo o investimento que vinha acompanhado disso e tal, mas veio a crise financeira no Brasil, o dinheiro ficou curto. E meu chefe dizia, não, nós temos que seguir com isso de qualquer maneira e temos que entregar o estado financeiro. Então a gente fez uma mudança de marcas com quase nada de investimento. E eu dizia, isso não vai funcionar, as pessoas não vão reconhecer. Mas ele, não, mas precisa fazer, assim tem que fazer. E a gente mudou e perdeu muita participação de mercado. A Unilever foi muito agressiva também. Então não funcionou. E eu me lembro que depois ele acabou saindo, veio um chefe novo, eu falei para ele, olha, eu não sei como é que vocês vão me avaliar esse ano, mas eu não quero nunca mais estar nessa situação de ser contra alguma coisa e ter feito. E ele falou, você devia ter, né, você tem que botar o seu crachá na mesa, mas se você fez, o erro é seu, né?
Eu falei, até botar o caixa na mesa eu botei, porque eu cheguei até a pensar em pedir as contas, tá? Mas acabei ficando. Mas foi um aprendizado muito importante, porque daí para frente eu aprendi a usar melhor as redes dentro da empresa para poder me ajudar a convencer um chefe que não necessariamente compra o meu argumento. Então, anos depois, quando eu voltei ao Brasil, fui para fora, depois voltei ao Brasil, eu queria que a empresa, a gente convertesse o mercado de sabão em pó para líquido, achava que a única maneira que a P&G ia ganhar. E na época o meu chefe achava que não, que a gente tinha que insistir em pó. E eu fui no global e peguei um monte de gente que me ajudou a fazer com que a estratégia eventualmente prevalecesse. Então, ser mais... Eu acho que assim, você realmente não aceitar tudo que o seu chefe te fala pode ter um risco, mas é um erro que eu não cometo mais. Muito bom. Uma dúvida sobre isso, Dani. Tem uma questão de... pensando em quem está ouvindo ou assistindo a gente... senso crítico, esse colocar o crachá, fazer prevalecer, porque é uma linha muito tênue, né? Sim. Você respeitar quem está tomando a decisão e você influenciar até onde ir exatamente. Né? Eu acho que primeiro respeito você respeita sempre. Eu respeito a opinião dos meus chefes, como eu respeito a opinião de quem trabalha comigo. Mas o você respeitar não significa que a hierarquia significa que ele tem razão. E para mim é um tema de caráter mesmo, de você se equipar. Me obriguei a partir desse momento a fazer análises melhores, a me comunicar melhor e ter o caráter, porque isso é liderança, de você muitas vezes confrontar e você perde as batalhas, mas não necessariamente você perde a guerra. E você, de novo, busca quem te ajuda, né? Eu digo, não é questão de política no sentido de politicagem, mas é política no sentido grego, né? Qual é a tua ideia, quem é pró, quem é contra... E como você gerencia para que a ideia, no final do dia, se você está convencido que a ideia é correta, que a ideia possa ter o seu dia, né, de ser bem avaliada e eventualmente possa funcionar. O que eu aprendi mais tarde, depois disso, é não comprar todas as brigas. Porque esse é o outro risco. Quando você começa a ver que funciona, você começa eventualmente a querer mudar o mundo inteiro. Isso também não funciona, você tem que escolher suas batalhas. Essa coisa do sponsor, né? Buscar sponsor dentro do trabalho é uma coisa bem importante, né? Quando você tem uma ideia, quando você quer fazer alguma coisa, você trazer esses aliados para junto para poder realizar isso é uma... eu estou pensando também na perspectiva da persuasão e influência, porque hoje tem muita gente falando sobre isso. Só que o Dani trouxe uma questão aqui para mim que chama atenção, que é baseado em dados. Isso. Estudou mais. Foi buscar o socrático da coisa, de quem concorda e por que concorda, vem aqui me ajudar. E também entender quais são as brigas que vale a pena entrar, porque realmente, se você abraçar todas elas, não vai ser legal para você, primeiro. Você vai viver em pé de guerra o tempo todo, mas também fazer boas escolhas, né? Boas escolhas. O que realmente vale a pena, né? Isso é uma coisa que até hoje eu trabalho com as equipes, muitas vezes agora ao contrário, né? Então, assim, tem muitos momentos onde eu não estou necessariamente convencido de alguma coisa, mas eu olho e sempre falo pro meu pessoal, olha, tem um momento onde você pode falar para mim, mas posso fazer do meu jeito? Porque eu gosto muito do embate intelectual. Mas quando as pessoas precisam de impacto, a gente tem uma regra de fala a palavra mágica que é, posso fazer do meu jeito? Porque isso me obriga a parar, pensar e dizer, pode. Eu não estou persuadido ainda, mas não tem um risco grande. Então pode fazer do seu jeito. Estimula o empreendedorismo pode fazer do seu jeito. Vamos lá, vamos ver se funciona. Bacana. E tem vezes que eu tenho razão e tem muitas vezes que eu não tenho razão. E às vezes que eu fico mais feliz é quando eu não tenho razão. É quando a pessoa mostra que eu não tinha razão. Aí eu fico muito feliz. Muito feliz. É porque hoje você está na posição número 1. A maior parte, a gente nunca está na posição número 1, né? Eu me lembro uma vez que eu estava no Peru, eu era presidente da empresa, eu falei, meu chefe vem aí, minhas filhas falam, mas você é presidente da empresa, você tem chefe? Eu falei, todo mundo tem chefe, meu amor. Todo mundo tem chefe. Então, mas a maioria das vezes, sim. A maioria das vezes você é o número 1. Então, hoje provavelmente, algum colaborador que trabalha contigo, que vai assistir ou ouvir, ele comprova isso que você está dizendo, porque ele aprende isso com você no dia a dia. Espero cada vez mais, porque tem vezes que as pessoas acham que não podem, apesar de eu dizer que podem. Ou que devem. Interessante isso, muito legal, estimula empreendedorismo. E olha que o Dani, ele é formado no ITA, né, Dani? Eu sou formado no ITA. Eu lembro que o Dani é formado no ITA. Imagina, eu lembro, porque na verdade eu já trabalhei com o Dani, né? E ele vinha com uns números e eu falei, Dani, não ganhou nada, de onde vem esse tanto número na minha frente? A barra é alta. Mas os dados sempre ganham de opinião, né? Dados sempre ganham de opinião. Ele deve estar com a barra lá em cima, lá com essa galerinha. Eu vi uma esses dias, você naturalmente pode usar a sua intuição, seu conhecimento, seus achismos, mas usa o dado para embasar, para fortalecer, para realmente mostrar que você tem um caminho ali, né? É isso aí. Muito bem. E teve um quase gol aí para você? Teve. No comecinho de tudo, eu ainda estagiária na assessoria de imprensa do Einstein. E ali, eu estava cursando jornalismo ainda, e eu precisava revisar uma apresentação na época para as Olimpíadas, que teria e tudo mais, e
era um PowerPoint, não sei se todo mundo, né, falando em gerações, mas era um PowerPoint ali, precisava revisar alguns slides, tinha, sei lá, uns 50 slides, chutando aqui. Eu revisei 35 e para mim eu tinha revisado toda a apresentação. E não revisei. Faltaram ali alguns slides que eu fiquei sabendo com a analista par ali, né, na área. E eu falei, desculpa, fiz com pressa. Então, acho que o quase gol foi fazer com pressa, sabe? Foi não olhar com profundidade, foi... Tudo bem, a gente tá ali, começo de carreira, mas é uma coisa que se a gente não se atenta até hoje, a gente pode cair nessa armadilha, sabe? Como às vezes a gente ainda cai, eu caio, enfim. Então, é uma coisa que eu trago do comecinho de carreira, mas que perpetua até hoje, assim, esse quase gol. Hoje você está na posição de analista de comunicação, é isso? Isso, analista de comunicação. Isso aconteceu quando você era estagiária? Estagiária. De alguma maneira você usa isso até hoje? Até hoje, porque, bom, vocês aqui, né, da área sabem o quanto o olhar precisa ser atento, mas o quanto as demandas do dia a dia nos consomem. Então, se a gente não parar e olhar com profundidade, a gente vai falhar. Então, fazer corrido... Não, sabe? É o famoso não chinesinho certo. com os pratinhos, O assim, né? Exato. Você sabe que tem uma isso. brincadeira que diz isso, né? Que o chinesinho com os pratinhos, assim, mas de repente, quando você bota muito pratinho, a gente acaba torcendo pros pratinhos. Adorei. Porque você já tá sendo bobinho de pegar tanto pratinho. Então a gente começa a torcer pro Passou do pratinho. ponto. Passou do ponto. Já o Daniel vai abrir uma planilha aqui para te mostrar como que ele faz a lógica, o racional baseado em dados dele para te ajudar. Você vai ver como que ele faz. Quero isso. Bom, vamos pro segundo quadro que chama uma palavra só. Eu vou falar 3 teminhas e vocês respondem o que vem na cabeça de vocês esse quando pode. a gente fala sobre isso. É bem Primeiro, qualidade essencial de um líder. Empatia. Paula? Humanidade. É você... é só a palavra, né? Tá bom. Humanidade. Foi. Posso pegar o Dani aqui agora? Vai. Uma cor, Dani, para você. Azul. Azul. Para você, Paulo. Preto. Muito bem. Descreva sua infância em uma palavra. Rica. Para você. Se você tivesse que definir a sua infância em uma palavra, qual seria? Família. Um desejo para o futuro. Saúde. Paz. Família. O que é para você, Dani? Tudo. Tudo. Olha, essas gerações... Gente, a gente tá numa discussão aqui hoje com gerações que têm valores claros, bem sustentados na família. Olha, você tem filho já ou não? Não. Aí parou aqui. Né? Eu, como trabalhei em empresa americana, a gente faz o exercício de propósito, de vida, seus valores. O meu primeiro é a família, de fato. Família. Sempre foi? Sempre foi. É. Sempre foi. Desde o momento que eu escolhi não seguir a carreira de engenharia aeronáutica e ir para fora para tentar ser astronauta e decidi ficar na P&G e seguir carreira de executivo, foi pensando que o mais importante para mim na vida era poder ser um bom marido, ter uma boa família. Mais que a parte profissional era o que eu ia me dar mais felicidade. Eu escolhi um caminho que achei que podia conciliar melhor com eventualmente ser um expatriado a vida inteira. Quanto tempo você tem casado, Dani? Eu tenho 20 anos oficial. 20 anos oficial e vou fazer 22 aí de relacionamento agora em outubro. Eu tô pensando aqui no ouvinte ou alguém que tá assistindo a gente, tá pensando assim, engenheiro do ITA, trabalhando, ele já citou aqui P&G, para quem não associou o nome à pessoa, na Procter & Gamble, executivo de grandes empresas, SEO há 9 anos, de uma das maiores empresas do mundo no setor que ela atua. Isso, a AkzoNobel em tintas e revestimentos. Tintas e revestimentos. Existe equilíbrio entre trabalho e família, dado que família para você é um valor tão importante? Você sabe que eu não gosto do conceito do work-life balance, né? Isso foi inventado nos anos 80, até naquele momento o que mais frustrava as pessoas profissionalmente era o seu salário. Aí inventaram o work-life balance e todo mundo passou a achar que é o que mais frustra, né? Você sempre acha que trabalha demais e tem pouca vida. Então eu gosto muito do conceito do life balance, que é a sua pergunta, né? Entre trabalho e a família. Eu acho que tem total equilíbrio, mas depende de você. É muito comum a gente querer botar a culpa na empresa, no chefe. No final do dia, é você com você mesmo. Que escolhas você faz dos pratinhos ou
ou das bolas, ou eu gosto do conceito das pedras grandes, do Stephen Covey, do Sete Hábitos, das pessoas muito eficazes. Então, quais são as pedras grandes que você escolhe primeiro? Eu sempre escolho a família. Então, eu cedo na minha carreira, eu tive um chefe que falou, eu decidi que eu vou ser o executivo que eu pudesse ser entre segunda-feira às 8 da manhã, trabalhando até 6, 7 da noite, segunda a sexta. E é o que eu faço. Tem um ou outro domingo que eu tenho que fazer uma coisa, mas é muito raro. Tem uma outra noite, muito raro. Muito raro. Mas assim, a disciplina é uma coisa que você precisa ter. E é muito fácil, e é tentador você culpar os outros, né? Ah, não vou na academia porque eu tenho muitos e-mails e tal. Você sempre vai ter muitos e-mails. Então, isso é muito importante. É o que você falou, você tem que escolher os pratinhos, né? Então, assim, absolutamente tem equilíbrio. E outra coisa só para complementar, porque eu almoço muito com... Eu faço uma vez por mês almoço com o pessoal do escritório e é muito legal que é o pessoal mais jovem que quer almoçar comigo, né? Me fazem muito essa pergunta, né? Como é que eu gerencio minha agenda? Minha agenda não é pior do que a agenda de ninguém que está começando na AkzoNobel. E eu ainda tenho a vantagem que a minha secretária me blinda. Então, também não é verdade que a minha agenda é pior do que os outros. Eu posso ter mais reunião de temas diferentes. Mas não é necessariamente pior. Mas, de novo, é o que você também se limita a fazer. O que é lindo te ouvir, que a gente, nessa proposta de fazer a miscigenação das gerações, é de que se a gente acompanha o que sai na imprensa, ou vai ler, entre aspas, aqui a superfície da geração Z, geração Y, X, etc., a gente está o tempo inteiro sendo impactado por notícias de que os jovens não querem mais trabalhar tão hard, tão forte quanto antigamente, a galera quer equilíbrio e qualidade de vida, e você está mostrando que você, do alto da sua posição, tendo passado por tudo que você já passou, você me traz que família é um valor e você equilibra a sua vida, escolhendo as grandes pedras, tendo tempo para falar com as pessoas no café da manhã. Exatamente a proposta que a gente tem aqui. E isso eu acho que é muito rico. E eu sempre falo, né, que a nossa vida é uma catedral de pilares, né? E a gente precisa trabalhar os nossos pilares, que é a nossa saúde mental, que é a nossa saúde de fazer um esporte, com os filhos, com relacionamento, marido e mulher também, no trabalho. Então, a nossa vida é uma catedral. E a catedral não para de pé. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão chegando próximo da aposentadoria e elas começam a ver a catedral delas assim, ó, um pilar desse tamanho e os outros todos lá embaixo. E tem hora que não dá nem para consertar, né? Nem para fazer isso nivelar. Então, o quanto antes, a gente falou de autoconhecimento, mas o quanto antes você começar a perceber que esses pilares são importantes na sua vida e você começar a trabalhar eles para que a tua catedral pare de pé, porque no futuro é ela que tem que ficar. Você pensa nisso, Paulo? Essa catedral? Nessas pedras, as grandes pedras que o Daniel citou aqui? Penso muito, assim. A minha mãe, ela pega muito no meu pé no sentido de saúde. Porque, não sei vocês, mas quantas vezes eu já fui em consulta que tem que marcar um exame e aí passam-se 3, 4 meses e nada, sabe? Então, o quanto a gente se deixa por último com a desculpa de tenho e-mails, tenho um projeto, tenho uma entrega, tenho... Então, o quanto é só a gente, só depende da gente o tempo todo. Então, eu penso sim, e vocês falando só comprova ainda mais. Vou aproveitar um gancho dela aqui. Hoje você está fazendo um bate-papo aqui com a gente tem um CEO de uma empresa, André é executiva do alto escalão, empreendedora, e a gente se conheceu numa escola, numa universidade. O que você entende como sucesso profissional? Eu até estava pensando nisso vindo para cá e desde quando eu recebi o convite, o quanto é importante criar boas relações. Então, isso hoje aqui foi a partir de uma inspiração que eu tive numa sala de aula. Que lá em 2019, né, sem pandemia, graças a Deus, dava para ser presencial e o quanto, aqui vou puxar a sardinha, tá, gente? Mas o quanto as suas aulas me inspiraram. Ah, não, aí puxou a sardinha demais, né? Exato, mas o quanto a gente consegue se conectar com um conteúdo, se conectar com um professor, uma professora, enfim. Então, aquilo lá já me confirmou, o seu convite, o convite de vocês para estar aqui, me confirmou o quanto é importante criar boas relações, e seguir pessoas que inspiram para a tua carreira, para aquilo que você quer seguir, para aquilo que você quer, ou para uma rota que você quer mudar, né? Porque existem rotas a serem mudadas muitas vezes na nossa vida, então é para isso também. E isso independe da geração, a relação é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? E só para te dar perspectiva de quem já tem 30 anos de carreira agora,
Eu já não me lembro mais dos números de todos os projetos que eu mergulhei todo, mas as pessoas é o que você lembra depois de um tempo. E o que me faz mais feliz hoje em dia é que agora me escreve pelo LinkedIn e fala: pô, Daniel, tá pensando em você acontece 20 e tantos anos atrás, saindo de uma reunião da agência, você me falou tal coisa e tal. Essas são as coisas que mais valem na vida. É o legado, né? A gente falou isso esses dias, né? Do quanto a gente que vai ficando mais... A gente encontra as pessoas falam, você falou aquilo pra mim, que aquilo marcou muito. A gente não sabe nem que dia foi, o que a gente falou. Mas como é que são presentes que a gente vai levando na vida. Aliás, no feed de hoje, o Leonardo Andrade fala sobre isso, né? Que o líder é eterno, é para sempre, né? O que o líder faz, mais do que a empresa e tal, o impacto que ele tem nas pessoas para sempre. Você sabe que você citou essa pessoa que falou isso pra você? Eu sempre penso em você, Daniel. Nossa. Sempre, cara. Até assim, falando do nosso podcast aqui, né, André? Quando a gente tava conversando, surgiu o seu nome tanto pelo lado do André quanto o meu. Mas você falou isso, me ocorreu. Eu falei, realmente, cara, eu penso no Daniel mesmo. Então eu tô junto com essa pessoa que mandou a mensagem aí. Vira e mexe, eu penso em você. Muito obrigado. Muito bacana. Bom, e agora a gente vai pro quadro que a gente chama Duelo de Perspectivas. Então a gente vai jogar algumas palavras aqui e a gente quer ouvir o que vocês, em gerações diferentes, pensam sobre o assunto. Para começar, vamos lá. Marketing. Marketing tradicional versus o marketing digital. Como é que vocês veem isso? Polêmica, qual é o mais importante? Vamos começar pela Paula. Vamos começar agora, Paula. Eu não vou nem para um nem para o outro. Eu gosto do equilíbrio entre, porque eu trabalho no varejo. Então, com mais de 50 lojas físicas, trabalho na Leroy Merlin, então na parte de marca, de comunicação. Então, tudo aquilo que a gente sabe o poder do físico. Então, se eu falar para vocês que o OH não tem valor, que tudo aquilo que a gente pode fazer de posicionamento de marca, de reforço de marca, né? Então, por isso que é importante o equilíbrio. E o digital também, né? O quanto é importante a gente estar em todos os momentos de jornada diferente do nosso cliente. Então, e o digital nos ajuda muito nisso. Então, eu vou sempre no equilíbrio entre o tradicional e o digital 100%. Você tem um panfleto na loja, promoção do dia, e você tem o ads lá no Google, no Instagram, chamando as pessoas para a loja. É isso. Então, tem um influencer Interessante. É isso. Eu vou concordar com a Paula, mas uma outra imagem para mim que é um constrói sobre o outro, né? Você falou da catedral, então também ela construiu sobre o outro. Muitas vezes, eu acho que assim, as pessoas pegam o marketing, o novo marketing, acabam muito empolgados com a ferramenta, né? Ou com o contato que pode ter, o dado que pode ter, mas a gente acaba esquecendo lá de trás dos 4 Ps, né? Assim, mas por que isso é relevante para o consumidor? Uhum. Qual é o comportamento que você está querendo mudar no consumidor? Qual é o pensamento que você está querendo mudar com isso? Qual é o sentimento que você está querendo... Voltar sempre lá para trás, porque assim, é muito legal, mas para mim é uma evolução. Você tem novas maneiras de falar com esse consumidor, de tocar esse consumidor, de atingir, mas o marketing tradicional, que a gente pensar, e eu acho isso muito importante, a gente tem várias discussões de marca, e é uma visão muito particular, tem muitas vezes que eu discuto com o meu pessoal, assim, a marca também não tem que ter opinião sobre tudo. Né? Então, por que as pessoas estariam interessadas na opinião da Coral sobre determinado tema? E se a resposta é não sei, não fala. Porque a gente não é relevante. Né? Não quer dizer que a gente é omisso, é que a gente não é relevante para a conversa. E existe um span de atenção. Então, eu acho importante sempre você voltar lá de trás de quem somos e o que fazemos por esse consumidor que a gente está servindo. Excelente. Não esquecer dos princípios. Dos princípios. Dos fundamentos. É isso. Não, e você sabe que agora a história da jornada, né, eu faço bastante isso nos meus clientes, assim, de trabalhar essa jornada desse consumidor. Na hora que você trabalha a jornada, você percebe que os pontos de contato com eles são todos. É isso. Na verdade, é o digital, é o não digital, é uma conversa do lado, é o amigo que indica. Então, quando você define essa jornada, você percebe realmente que tem essa grande oportunidade. Vou fazer uma comparação agora com uma vida um pouco mais... TikToker. Vocês preferem conteúdos curtos e rápidos ou conteúdos longos e profundos? E aí? Eu te responderia que depende para quê. Depende para quê. Eu acho que tem coisas que, se a gente consegue ter pílulas curtas, isso é muito bom, porque ajuda as pessoas a lembrarem, né? De novo, falando de publicidade velha, eu gosto do comercial de 30 segundos quando ele é bem feito, né? Eu gosto até bastante de um bom jingle. As pessoas muitas vezes, algumas se lembram, mas esquecem de um bom jingle. O jingle tem várias coisas bacanas. Mas tem coisas que você quer ter profundidade. Então eu acho que o grande erro é tentar pegar temas profundos e tentar fazer cápsulas, né?
E eu acho que muitas vezes a gente escorrega quando a conversa que deveriam ser profundas são superficiais, né? Estamos em época de campanha política, então eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem conversas que são profundas e precisam ter os dois lados. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo aqui, porque eu acho que a gente está perdendo a capacidade de dialogar entre pessoas que têm pontos de vida diferentes. E aí, a cápsula de 30 segundos é para base, não é... Se você realmente quer buscar um ponto comum, isso toma tempo e é profundo. E tem, pelo menos para mim, soa como uma conexão com o que você disse no início, que é o respeito, ele é dado em qualquer e todo contexto e situação. Agora, você dialogar, ouvir, concordando ou não, mas o diálogo está estabelecido. Né? Muito bem. E Paula, André, mais alguma polêmica? Porque a Paula não respondeu, não é verdade? É. Vai lá, Paula. Não, tranquilo. Eu acho que tem que ter um... Me perdi, tá? Conteúdo longo ou longos curto? Obrigada, curtos? desculpa, gente. Conteúdo longo ou curto. Por exemplo, se eu preciso de uma resposta rápida de algo que eu não sei consertar, curto. Se eu quero me aprofundar sobre um tema que me interessa na vida profissional ou pessoal, longo. Então... Mas ultimamente, quando você absorveu o conteúdo, você pegou o conteúdo mais curto ou longo? Nesses últimos meses? Longo. Longo? Longo? Longo. O quê? Olha. Livro, site, o que é? Podcast. Podcast? O formato Ah, podcast é bem interessante para isso mesmo. Exato. Porque, assim, longo 30 minutos, mas é que hoje em dia... Nossa, é muito longo, viu, Paula? 30 minutos Não, é verdade. é longo, né? Hoje em Se a dia gente pega ali longo. um Reels que tem ali 1 minuto no máximo... né? É verdade. Então, Longo prazo, 1 semana, né? 2 semanas, longo prazíssimo. Principalmente isso. pro varejo. Vamos pro varejo. Exatamente. Ela trabalha na área quente, né? Você trabalha numa empresa que tem o varejo que é quente mesmo. Sim. Bom, agora a gente vai indo pro final. Já? Já. Meu Deus, que rápido. Mas agora a gente vai falar da pizza da Luísa. Esse momento é A bom. gente tem um quadro aqui que a gente chama Pizza da Luísa. A Luísa, minha filha, que na verdade quando ela era criança, meio adolescente assim, ela era da pá virada, sabe? Assim, super da pá virada. E ela dizia uma frase que era assim, ó: conselho é igual pizza, eu só quero receber se eu pedir. Porque toda vez que a gente dava conselho, e a gente que vai virando mais velho, a gente tem mania de dar conselho mesmo, né? Pra filha então, minha filha, senta aqui que eu vou te contar meus conselhos de vida, que eu já passei por isso, né? E o filho olha pra você e ela falava essa frase. Então eu vou trazer aqui a história do conselho pra vocês. Que conselho vocês escutaram na vida de vocês que fez muito sentido e que até hoje vocês levam com vocês? Eu vou lá? Vai lá. Então, perdi meu pai há 1 ano, mas que eu vou levar sempre pra vida. Desde pequenininha ele falava humildade. Então, tudo na vida, humildade. Seja para falar, seja para escutar, seja para apresentar um projeto. Às vezes, o olho pode brilhar muito, às vezes a gente pode desembestar ali sem querer, mas volta, né? A gente tem que voltar. Então, sempre voltar para a essência, nunca perder o foco, né? Da humildade. Então, para mim, é o meu conselho da vida. Que conselho, hein? Que provavelmente ela não pediu e veio, tá vendo? Não pedi, Não é? não pediu? pedi, porque eu era pequenininha e desde lá meu pai sempre Olha, falava. então mandou uma Tá pizza saborosíssima pra você, seu pai. Saborosíssima, sem Caprichou você nessa pedir. pizza aí. É isso. Você se colocar no lugar do outro. Eu acho, muitas vezes é muito fácil você chegar e julgar, sem conhecer o contexto. Então, eu acho que a empatia, você se colocar em primeiro lugar do outro, escutar e entender antes de julgar, acho que foi o melhor conselho que eu recebi. É um exercício difícil, principalmente quando você está na posição de executivo, onde você passa o dia inteiro julgando, né? Isso aí. Mas é muito importante se lembrar disso, para isso também não fazê-lo, né? Muito cedo. Quem te deu esse conselho? Eu teria que te dizer que é a vida, tá? A vida. Porque eu, quando era muito jovem, você estava falando de ITA e tal, não sei o quê, eu era o CDF da turma. Então eu sentava lá na frente e cala a boca, quero prestar atenção na aula e tal, não sei o quê, e a turma me afastou, me colocou no lugar do CDF chato que eu era. Então, para mim foi muito importante entender que se eu queria conviver, eu precisava, no final do dia, de fato, me colocar no lugar das pessoas. Isso me criou novas conexões e aí estou, né? E acho que um tema importante, né? Eu estudei com a minha esposa dos 8 aos 13 anos de idade. Então, ela era de uma das...
que sentava lá no fundo e falava, esse cara é muito chato. Se perguntasse para ela, né, quem da turma você casaria, ela diria, com certeza não o Daniel, né? Então eu acho que eu consegui melhorar um pouco, né? Porque tinha uma arrogância, você falou de humildade, né? Eu acho que tinha uma arrogância ali que depois eu entendi que eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. E afasta, né? Muito, Afasta, muito. Afasta, muito, né? muito. E, enquanto que a humildade e a empatia te conectam, te Muito, aproxima. Porque a rigor, o conselho que eu recebi foi, tira a nota baixa que a turma vai gostar de você. O conselho foi esse. O conselho foi esse. O conselho Aí foi você esse. traduziu Eu ele. internalizei e entender, ok, como eu fazia as pessoas se sentirem, isso me afastava, né? Isso fica comigo e nunca mais foi embora. Nunca mais foi graças a embora, Deus, ainda foi o bem. conselho que eu recebi. Não tirar a nota baixa, porque eu falei, não é possível, né? Não é possível que eu precise tirar a nota baixa, mas eu não preciso, no final do dia, usar isto como uma arma e algo que me afasta, né? Muito bem. Vai viajar agora, André? Não, seguindo na linha do conselho, Vai lá, vai lá. agora eu vou perguntar pro Dani. Vai lá. Dani, se você olhasse pra trás, pra aquele menino lá, década de 80, eu acho, 80, assim. 80. É, né? Década de 80, usava OP. Tinha OP aqui. Nossa, agora você foi lá lá no Rio atrás. era a mochila da Company. Ok, Se Ocean você Pacific, voltasse lá mochila da atrás Company. e olhasse aquele menino, o que você diria pra ele? Que conselho você daria pra ele? Cara, não fica tão angustiado e tenha tanta pressa. Curte mais o momento que você tem, não fica tão preocupado onde você vai chegar ou com a próxima decisão. Eu tendi a olhar as decisões como finais, né? Eu vou decidir isso e é para a vida, né? E não é, né? Então eu acabei sofri muito para fazer engenharia aeronáutica no ITA e acabei trabalhando em marketing, que uso muito pouco do que eu aprendi. Podia ter estudado menos pro vestibular. Foi ótimo ter feito ITA, tá? Me tirou de casa, eu era muito mimado, foi ótimo, mas por outras razões que eu não era. Adorei o que eu aprendi e tal, mas assim, podia ter feito outras coisas. Mas assim, podia ter sofrido menos e curtido mais, e eu diria isso pra ele, né? Eu brinco com as minhas filhas, né? Que eu devia ter tomado mais risco de chegar mais nas meninas. Eu era muito preocupado se eu tomasse um não, um fora. E hoje em dia eu sou mais relaxado com relação a isso, mas eu tinha muito medo da rejeição, né? Eu digo, sofre menos e se diverte mais aí, não é pra sempre, bola pra frente. Autoconhecimento. Gente, tudo, autoconhecimento gente. total, Ó, total. Paula, autoconhecimento na fundamental. vez. Se a gente tivesse isso lá atrás, né? O baita conselho. O pior Agora, que me falava eu não escutava. Eu também, tem isso também, né? É. Que é você estar no Que momento isso, pra papo ouvir. de velho, né? Aquela coisa. Mas vamos ver como vai acontecer aqui, ó. Paula, Tá. a gente tá quando? Em 2024, é isso? 2024. A gente vai pra 2050. Tá. Qual é o conselho que você vai dar pra menina Paula de 2050? Caraca. Não deixar ser consumida por todas as inovações, tecnologias, informações que provavelmente lá já vai estar, nossa, muito mais. Já está hoje, né? Então, o quanto para não deixar de viver a vida dela sem excesso de informação, excesso de entrega, excessos, sabe? Então Do sentido de uso, de se deixar dominar por ele, é isso? Entrar lá nas redes sociais e ficar a vida toda, mas não só, porque hoje em dia, a gente estava até um pouquinho antes falando de inteligência artificial, né? Uhum. Então, tudo no limite, tudo equilibrado, tudo certinho ali, sem exagerar, para não perder a essência mesmo, sabe? Uhum. Porque 2050 acho que tudo ainda vai estar muito mais fácil do que está hoje. Então, não me deixar ali me perder, né? Ou para a menina de 2050 não se perder com tudo de facilidade que vai ter até lá. Muito bem. E esse é um desafio muito grande da geração que está vindo agora, né? Eu vejo pelas minhas filhas que não é só o fato de ser viciante, né? E ter pouco controle versus outros vícios, né? Mas é também o fato de que a vida agora é pública, tudo é público, né? Eu tomava os foras, mas ninguém sabia, né? Hoje em dia tudo publica um muito vídeo público. falando que você não... A vida de todo mundo é pública e isso acho que faz ser muito mais difícil crescer nesse ambiente. Nesse sentido de que tudo é público, recentemente a gente viu que viralizou algumas pessoas sendo desligadas, demitidas em layoffs, né? E a pessoa gravou Online, a né? empresa demitindo
e aquilo viralizava. E aí muitas pessoas comentavam se estava certo, se estava errado, se a postura dela deveria ter sido aquela, se ela poderia ter sido diferente. A gente tá vivendo o show de Truman, né? Tem um filme famoso sobre Exatamente. Muito bom, inclusive. que é você ser o tempo inteiro monitorado, observado, como se fosse um Big Brother da vida real. Posso dar uma dica para sua Paula de 50 anos? Pode. Malha a perna. Todos os médicos vão te dizer isso. Porque se você chegar idosa com a perna boa, caminhando, faz bem para a cabeça. Ok? Obrigada, Daniel. Totalmente pizza. Totalmente Chegou Malha uma a marguerita no finalzinho aí, ó. É 2 por 1. Né? É 2 por 1, dois por total. um. Você falou que era 2 por 1, é 2 por 1 Isso mesmo. significa que ele tá lá malhando, Tá correndo malhando, atrás ó. do prejuízo, malhando perna. Malhando Então perna. Fortalecimento, Então aproveita né? e Malha toma- a perna, também, malha a né? perna. Isso Malha é a perna, aproveita, toma creatina, 3 a 5 gramas por dia e toma whey protein também isolado. que é Faltou melhor. o ômega 3. Eu vou ficar só na perna. Bom, e para o nosso fechamento, porque foi uma delícia essa conversa com vocês. Como o nosso podcast chama Gerações, ele tem que gerar ações para as pessoas que estão assistindo. Então eu queria ver o que ele gerou aqui agora. Então assim, Dani, contar um pouco pra gente o que gerou de ação para você ouvir a Paula, o que vai gerar de ação para você, e Paula, o que vai gerar de ação para você ouvindo o Dani nessa troca de gerações aqui. Olha, vou confessar que ela já abriu aqui o celular, entrou na academia e colocou assim, matricular, foco em pernas. Já colocou aqui. Fato. Não, em primeiro lugar, foi um grande prazer escutar a Paula, né? Acho que a primeira coisa, saio muito feliz de que muitos anos nos separam, mas a família nos une, né? Então Sim. isso, obviamente, você sai mais legitimizado, né? Acho que é acima de tudo. Mas eu gostei muito desse último tema dela, né? Porque ela falando para o futuro sou eu agora, né? Da história do balanço, das novas tecnologias e tal. E eu sou um pouco animado com essas coisas, né? Mas tento não ir demais. Mas eu acho que algumas vezes eu estou tempo demais nessas novas plataformas para querer aprender e caindo um pouco no buraco do coelho da Alice e voltar um pouco para a vida real e tal. E trazer minhas filhas junto, minha esposa, minhas filhas junto também. Então eu acho que é uma boa ação de se lembrar disso, porque eu caio nessa armadilha algumas vezes. Que bom, obrigada. Obrigado a você. Também é um prazer, obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer conhecer você pessoalmente, Daniel. Eu segui já você nas redes, enfim, acompanhando. O que eu aprendi com você, e acho que na verdade foi uma confirmação do quanto é importante ter esse equilíbrio na vida. Então, você, um CEO, falar que é possível ter um equilíbrio de vida e ser um executivo de segunda a sexta e fazer por onde valorizar os momentos com a família, isso é muito importante para mim, para minha geração, escutar isso, porque lá atrás, acho que vocês viveram até um pouco mais do que eu nesse sentido, de você ter que ficar até tarde para mostrar que o teu trabalho está sendo valorizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas, as empresas onde eu trabalho, isso é valorizado também, de você cuidar da sua vida pessoal, de saúde, enfim. Mas, às vezes, a gente se autocobra muito. Eu, né, pelo menos. E você falar isso foi uma confirmação do quanto é possível e do quanto é necessário ter esse equilíbrio. Eu diria, necessário para mim é a palavra, né? Você falou da história da catedral, eu gosto muito de uma imagem que é da máscara de oxigênio do avião. Se você não colocar em você primeiro, você não pode cuidar dos outros, né? Então você não pode liderar se você não está cuidando da máscara de oxigênio. Então seja você ter um tempo para meditar ou para estar com a família, o que te energiza, né? Espiritualidade, seja cuidar da saúde, né? Vale a pena. Eu acho que é fundamental, é necessário, como você disse. Sim. Aula? Muito bom. Aula, Gente, foi aula. muito bom ter vocês aqui. Foi realmente um momento muito agradável. A gente escolheu certo, LG. Certíssimo, Mandamos ó. super bem, ó. Ó, mudamos bem. Obrigado. Foi Obrigado. muito bom. Obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Aprendemos muito, né? Vocês aprenderam com outra, a gente aprendeu com vocês. Tenho certeza que todo mundo ali vai aprender e gostar e se inspirar em vocês. Porque são diferentes gerações com muito aprendizado e muita coisa bacana. Hein? Provavelmente Bate quem... palma também. Olha lá, É ó, bate isso. palminha, né? Quem assistiu ou acompanhou ouvindo, né, no Spotify, enfim, alguma rede, se tá com um bloquinho de notas no papel, como é o caso do André aqui, ou se tá com o celular anotando, este episódio foi um episódio com muitas notas de aprendizados e ações. A gente quer gerar ações, então que sejam boas ações. Agora é a sua vez. Deixa aqui nos comentários o que mais te inspirou nesse episódio. É isso, agora é a sua vez.
Se inscreva no canal e deixe seu comentário porque a gente quer saber qual é a sua ação.